Você tem ideia do que é esse objeto ao meu lado? É uma chocadeira. É um objeto super curioso que você vai encontrar no novo Museu do Ipiranga quando vier nos visitar. O objeto que eu vou apresentar é a chocadeira. Os detalhes dessa chocadeira são curiosos para entender o funcionamento dela. O primeiro aspecto é, se nós olharmos na sua face frontal, nós encontramos essa portinhola, por onde é possível o possuidor acessar o interior dessa máquina, onde temos duas gavetas. No interior dessas gavetas, nós temos os ovos, que são acondicionados para serem chocados. Lateralmente, nós temos um mecanismo de aquecimento artificial. Esse aquecimento artificial, ele envia o calor para o interior da máquina e ajuda no chocamento dos ovos. Após o proprietário acondicionar os ovos no interior da máquina, ele deveria seguir um rigoroso calendário, de supervisão desses pintinhos e regulação dessa temperatura. Para acelerar o processo de nascimento dos pintinhos, o proprietário deveria elevar levemente a temperatura para que causasse um certo desconforto e eles pudessem bicar a superfície da casca e sair. No caso dessa máquina do Museu do Ipiranga, esse fogareiro é movido a querosene, mas nós temos também exemplares do mesmo período movido a eletricidade. E essa informação ela é importante na medida em que nos permite inferir algumas questões relativas à sociedade do período. São Paulo ainda estava passando pelo processo de transição da instalação das redes de eletricidade, que primeiro chegaram na forma de eletricidade pública e depois foi chegando paulatinamente nos lares paulistas, Então, quando você encontra anúncios de máquinas como essa, que podem ser vendidas nas duas modalidades, elas denunciam isso, que a pessoa que fosse adquirir poderia colocá-la na sua casa que não tivesse ainda o acesso à eletricidade, então ela compraria na modalidade a querosene ou então a eletricidade. Se nós olharmos as especificações técnicas do seu manual de funcionamento, nós verificamos que a capacidade dela de produzir ovos era limitada. Além disso, outra característica que denuncia o seu uso doméstico é se nós pensarmos da perspectiva da importância dos quintais nesse período, Os quintais das casas, eles funcionavam como pequenas unidades produtivas da família. Então, o quintal, ele não era só um espaço acoplado e pertencente à casa, mas também um local onde as famílias poderiam ter pequenas criações, poderiam ter pequenos plantios de hortaliça ou pomares, de onde elas tirariam o alimento a ser consumido. Uma máquina como essa, ela já não corresponde a uma tecnologia dos galinheiros, até porque você não precisa de uma galinha para chocar, mas também ela não corresponde a uma tecnologia da indústria de produção em larga escala. Ela pode chocar em torno de 60, 80, 120 ovos, dependendo do tamanho. Então, o possuidor dela poderia utilizar parte da produção para consumo interno, mas também para venda local, na vizinhança ou nos pequenos comércios das redondezas. No período em que ela circulou, nos anúncios de jornais e revistas da época, a gente constatou que o preço dela não era um preço muito acessível, Se pudéssemos fazer uma comparação, seria algo próximo do valor de uma geladeira Mapping, Mapping era uma loja de departamento muito famosa no período e a geladeira era um artigo de luxo. Então, essa proximidade de valores denuncia que não se tratasse de um artigo tão barato. Porém, as famílias que não tivessem grandes posses ou fossem menos remediadas poderiam adquirir ou algum de segunda mão ou através do aluguel dessas máquinas. Então, caso fosse necessário uma pequena produção momentânea, eles poderiam alugar e acondicionar no espaço da sua casa. A chocadeira ela estará presente na exposição Casas e Coisas, na sala Trabalho e Felicidade Doméstica. Esse objeto, junto com outros e uma junção de utensílios de cozinha, manuais, propagandas de alimentos, propiciarão ao visitante a possibilidade de suscitar debates ou discussões a respeito dos modos e apropriações de diversos artefatos ligados ao processamento da alimentação. O Museu do Ipiranga está se modernizando. O edifício inteiro está sendo restaurado para preservar o patrimônio. No primeiro andar ficam as lojas, que são varandas sustentadas por colunas e arcos. Elas chamam muita atenção pela beleza, mas apresentaram alguns problemas para as exposições, como a entrada de sol
chuva e poeira no prédio. Para controlar essa situação, o novo Museu do Ipiranga vai ter cortinas acionadas por controle remoto que barram o excesso de sol, chuva e poeira. Você vai passar pelas lojas quando visitar a exposição Casas e Coisas, que vai ter seu acervo melhor protegido graças às cortinas.